Olá, eu sou o professor Clayton Botas. Essa é uma aula de matemática do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos continuar a ver algumas operações com frações. Mas antes, vamos dar uma olhada em uma situação onde as frações aparecem. Vamos lá? Para fazer algumas receitas, utilizamos copos medidores. Observe. Aqui temos 4 copos que são usados para medir a quantidade de alguns ingredientes. Por exemplo, o primeiro copo, o maior deles, ele tem a capacidade de 1 xícara. Já o azul, ele tem a capacidade de meia xícara. O seguinte, ele tem 1/3 de xícara. E o vermelho, o último, ele tem 1/4 de xícara. Isso quer dizer que a gente pegou uma xícara inteira, dividiu em 4 partes iguais. E uma dessas partes é exatamente o que cabe na xícara vermelha. Bom, agora vamos ver um exemplo. Para uma receita de bolo, eu preciso de 3 1/4 de xícaras de farinha de trigo. Se eu quero fazer 2 bolos iguais a esse, seguindo essa receita, quanto de farinha eu irei precisar? Bom, para uma receita, a gente tem 3 xícaras inteiras e mais 1/4, ou a xícara de tamanho de 1/4. Então, nós temos 3 inteiros e 1/4, que é um número misto. A gente pode transformar esse número misto em fração. Basta a gente multiplicar a parte inteira, que é 3, pelo denominador da fração, que é 4. Assim, nós temos 3 vezes 4, que é 12. Finalmente, nós somamos uma unidade, que é o numerador da fração. Então, a gente tem 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. E o denominador da forma fracionária vai ser o mesmo da parte fracionária desse número misto, ou seja, a forma fracionária de 3 inteiros e 1/4 é 13 quartos. Bom, mas a gente quer saber quanto que a gente precisa de farinha para fazer 2 receitas dessa, 2 receitas de bolo. Nesse caso, a gente precisa encontrar o dobro dessa quantidade. Aqui a gente lembra que o dobro de uma quantidade é essa quantidade multiplicada por 2. O 2 é um número inteiro, mas ele também pode ser escrito na forma fracionária, a forma de fração. Basta a gente fazer a fração com numerador igual a 2 e denominador igual a 1. Então, para descobrir quanto a gente precisa de farinha para fazer 2 bolos, basta achar o resultado dessa multiplicação de frações. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, para efetuar uma multiplicação de frações, é muito simples. A gente vai efetuar o denominador com o denominador, ou seja, 4 vezes 1, e o numerador com o numerador, 13 vezes 2. Assim, a gente tem 4 vezes 1, que é 4, no denominador, e 13 vezes 2, que é 26 no numerador. Essa fração ela pode ser simplificada, e é isso que a gente vai fazer agora. Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Nesse caso, tanto 26 quanto 4 são divisíveis por 2, e é essa a operação que a gente vai fazer para simplificar a fração. Nós temos 26 dividido por 2, que é 13, e 4 dividido por 2, que é 2. Essa fração representa a quantidade de farinha necessária para os 2 bolos, mas a gente pode escrever essa fração na forma de número misto. Nós vamos fazer isso usando a divisão com o resto. Vamos dividir o numerador, que é 13, pelo denominador, que é 2. A gente sabe que 13 dividido por 2 é 6. O quociente é 6. Porém, 6 vezes 2 é 12. Então, para 13, o resto vai ser 1. Aqui a gente observa. O quociente vai ser a parte inteira do meu número misto. Então, nós temos 6 inteiros. E o resto, que é 1, vai ser o numerador da parte fracionária desse número misto. E o denominador vai ser o denominador da fração original, que é 2. Então, nós temos 6 e 1 meio. 6 xícaras inteiras e 1 meio de xícara. Ou seja, o dobro de 3 xícaras e 1/4 são 6 xícaras e 1 meio. Agora, vamos ver mais um exemplo. Para a receita de bolinhos de chuva, usamos 2/3 de xícara de farinha para cada porção.
Evitando desperdícios, preciso fazer 3 porções e meia para tomar café com toda a minha família. Agora, a gente precisa descobrir quanto de farinha precisa para fazer as 3 porções e meia. Vamos lá! Bom, em uma porção, a gente tem 2/3, ou seja, 2 medidas de 1/3, que é a fração 2/3, que equivale a uma porção. Mas, nesse caso, a gente não vai fazer uma porção. Nós vamos fazer 3 porções inteiras e uma porção pela metade, ou seja, nós vamos fazer 3 e 1/2 de porção. Nesse caso, a gente pode contar quantas metades a gente tem no total. Assim, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o número misto 3 e 1/2 é equivalente à fração 7/2. Assim, para encontrar a quantidade de farinha necessária, nós vamos multiplicar 2/3, que é a quantidade por cada porção, vezes 7/2, que é a quantidade de porções que a gente vai fazer. Vamos lá? Bom, a gente já viu que para multiplicar duas frações, nós multiplicamos denominador vezes denominador, 3 vezes 2, que é 6, e numerador vezes numerador, 2 vezes 7, que é 14. Assim, a gente tem a fração 14/6. Mas essa fração ela pode ser simplificada. Isto é, vamos dividir o numerador e o denominador por 2. Assim, a gente tem 14 dividido por 2, que é 7, e 6 dividido por 2, que é 3. O resultado é a fração 7/3. Mas podemos escrever essa fração também na forma de número misto. Vocês já sabem, né? Vamos fazer a divisão com o resto. 7 dividido por 3. Aqui, 2 é o quociente. E 2 vezes 3 é 6. Então, para 7, o resto vai ser 1. Mais uma vez, o 2, que é o quociente, vai ser a parte inteira do número misto. E o 1 é o que a gente não conseguiu dividir por 3. É o resto. E ele vai ser o numerador da parte fracionária. O denominador vai ser o 3. Então, nós temos 2 inteiros e 1/3. Ou seja, 2 xícaras inteiras de farinha e 1/3 de xícara. Bom, agora eu vou deixar um desafio para vocês. Vamos lá! Desafio. Para uma receita de pão, usamos 1/2 de xícara de farinha de trigo. Quanto eu preciso para fazer a metade dessa receita? Bom, esse desafio vocês vão fazer aí, ok? Agora, vamos continuar a nossa aula. Vamos ver outros exemplos de multiplicações com fração. 4/5 vezes 1/3. A gente já sabe como fazer essa conta. Basta multiplicar denominador com denominador, 5 vezes 3, que é 15. E numerador com numerador, 4 vezes 1, que é 4. Ou seja, o resultado dessa multiplicação é 4/15. Mais um exemplo agora. 6/7 vezes 3/4. Bom, a gente já sabe como fazer essa conta. Multiplicamos denominador por denominador, 7 vezes 4, que é 28. E numerador por numerador, 6 vezes 3, que é 18. Nesse caso, a gente pode simplificar a fração. Vamos dividir numerador e denominador por 2. Então, nós temos 18 dividido por 2, que é 9, e 28 dividido por 2, que é 14. Então, o resultado é 9/14. Agora, vamos ver como fazemos a divisão com frações. Vamos começar com um exemplo. A divisão 1/5 dividido por 2/3. Bom, nós começamos repetindo a primeira fração. Então, nós temos 1/5. Depois disso, nós vamos multiplicar pela fração inversa da segunda, ou seja, a divisão vai virar uma multiplicação e vamos tomar a fração inversa, que é quando a gente troca o numerador pelo denominador. Por exemplo, a inversa de 2/3 é a fração 3/2, pois o 2 estava no numerador e foi para o denominador. Já o 3 estava no denominador e foi para o numerador. Agora, temos uma multiplicação, e nós já sabemos como operar.
fazemos denominador vezes denominador. 5 vezes 2, que é 10. E numerador vezes numerador. 1 vezes 3, que é 3. Vamos lembrar. A fração inversa possui denominador e numerador trocados. Agora, vamos ver um exemplo de uma situação onde a gente vai precisar usar a divisão com frações. Para fazer uma camisa do uniforme de uma escola, se utiliza 5/6 de metro de um determinado tecido de largura fixa. Quantas camisas podem ser feitas com 30 metros desse tecido? Bom, se a gente tem 1 metro desse tecido, uma camisa ocupa o equivalente a 5/6 desse total. Mas a gente quer saber um tecido que tem 30 metros de comprimento. Quantas camisas a gente consegue colocar nesse tecido? Ou seja, a pergunta é: quantas vezes 5/6 cabe em 30? E para isso nós vamos fazer uma divisão. Vamos lá! Nós precisamos dividir o 30 em pedaços que medem 5/6. Ou seja, vamos fazer a divisão 30 dividido por 5/6. Aqui a gente lembra, o 30 é um número inteiro, mas tem forma fracionária. 30 no numerador e 1 no denominador. Agora vamos efetuar a divisão. Já sabemos como fazer isso. Repetimos a primeira fração, transformamos a operação em multiplicação e tomamos a fração inversa da segunda. A inversa de 5/6 é 6/5. Agora fazemos a multiplicação, denominador por denominador e numerador por numerador. 1 vezes 5, que é 5, e 30 vezes 6, que é 180. Bom, vocês podem dividir 180 por 5, e o resultado vai ser 36. Ou seja, com 30 metros desse tecido, podemos fazer 36 camisetas. Vamos ver mais um exemplo. Quantas fatias de pizza há em 2 pizzas e meia se cada pizza está cortada em 6 fatias iguais? Bom, se cada pizza está cortada em 6 fatias iguais, então 1/6 de pizza equivale a cada uma das fatias. Mas nesse caso, nós temos 2 pizzas e meia, ou seja, o número misto 2 e 1 meio. Esse número misto também pode ser escrito na forma fracionária, o que quer dizer que nós temos 5 meios de pizza, 5 metades de pizza. E esse é o total de pizzas que temos. Então, a nossa pergunta é: quantas vezes 1/6, que é uma fatia, cabe em 5 meios? E, mais uma vez, vamos fazer uma divisão. 5 meios dividido por 1/6. Vamos lá? Bom, primeiro vamos repetir a primeira fração. Transformar a operação em multiplicação e tomar a fração inversa. A inversa de 1/6 é a fração 6 inteiros, onde o 6 está no numerador e o 1 está no denominador. Agora, efetuamos a multiplicação. 2 vezes 1, que é 2, e 5 vezes 6, que é 30. Essa fração, nós podemos dividir o numerador 30 pelo denominador 2. Assim, o resultado vai ser 15. E esse é o total de fatias que temos em 2 pizzas e meia. Na aula de hoje, nós vimos as operações de multiplicação e de divisão com frações. Eu espero todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!